chegou a fazer algum procedimento em cima da pigmentação? Não, Não, nada. foi primeiro. Uhum. O mais difícil de fazer sobrancelha é deixar azul. Tu conseguiu então? Consegui isso aqui PP. Ah, daí é muito Bem pequenininho. apertado. É mais fácil de rasgar, né? Pra mim tem que ser a P preta com pó. É a coringa. Bora lá então, dar continuidade aqui na demonstração. Alexa, volume 2. E agora com um outro estilo de sobrancelha, né? Fios loiros e por cima de micropigmentação. Já tá bem clarinha a micro dela, né? Que ela tá despigmentando, tá fazendo laser. E importante, quando vocês observarem que a gente tá em processo de despigmentação, perguntar quanto tempo que faz, né, da última sessão. Então aqui já tá cicatrizada. Caso tivesse em processo de cicatrização, não pode fazer a brow lamination em cima. Aqui ela já está cicatrizada, então a gente pode aplicar a química bem tranquilamente. Só desligar, que senão ela vai escutar. Alexa, desligar. Então eu vou fazer a fotinha do antes. Não posso esquecer de fazer a foto do depois. Eu não fiz. Então vamos lá. Vou começar aqui higienizando. Uma gotinha do sabonete e espalhar aqui com a pontinha do dedo. E o fio aqui da sobrancelha dela já é um fio mais fininho, então o procedimento aqui vai ser mais rápido até que da outra modelo. Provavelmente 5 minutinhos, 5, 7 no máximo. No meu curso, ela me ensinou a esfoliar a sobrancelha antes. Acaba gerando muito atrito. E assim, ó, nas minhas primeiras brow, eu não danifiquei o fio, nada, ficou tudo legal. Mas a pele ficava muito vermelha. E agora, só que agora que eu tô entendendo o que ficava. Sim, mas nas minhas primeiras também ficava, porque eu também fazia esfoliação. Então assim, a gente vai aprimorando a técnica, né? Então por isso que é legal fazer especialização. Eu não fiz só um curso de brow, eu fui indo a fundo, estudando mais. E a gente vai aprendendo coisas novas. Hoje, muitas aqui não sabiam que podia higienizar a sobrancelha pelas brow. E é assim, a gente vai sendo curiosa, buscando mais conhecimento. E quando você vê que você está entregando resultados perfeitos, com pele tranquila, pode ver no frente que tá com o modelo, que eu acho que no banheiro. Depois, se vocês quiserem olhar bem de pertinho como que ficou o resultado, como que ficou a pele dela, não ficou nem um pouquinho inchada, nem um pouquinho vermelha, tá tranquilo, porque foi feito o procedimento corretamente. Mas eu também penei muito até chegar num resultado assim, né? A gente vai aprimorando ali com o tempo. Algodãozinho e água para remover o sabonete. E algodãozinho seco para enxugar a pele. Película protetora
tatuagem. E onde tu compra esse? Farmácia. Mas tem também, deixa eu ver se eu acho aqui. Tu tens, como é que é o nome? Uma pomadinha que usa às vezes pra micropigmentação, pra tatuagem, pra deslizar melhor assim o pigmento. Ah, tipo uma cerinha, eu acho. Que vem num potinho redondo. Não É tem? tipo um marronzinho assim, né? Isso. Parece que um dia eu vi aqui, sabia? No armário. Mas acho que É tipo uma vaselinazinha. Isso. isso aí. Tem um filme da Vaselina, eu acho que ele tem praticamente a mesma textura, assim, sabe? Excelente, pode estar Tem aplicando. bastante gente usa nos lábios. Sim, excelente, pode estar utilizando para fazer essa película também. Um pouquinho. Agora sim, tá bem protegida. Vamos pro nosso passo 1. Aplicador de batom, mexe aqui os produtinhos. E vamos aplicar. Bem em cima da sobrancelha, sem precisar pentear pra cima. E na brow lamination, se por exemplo a cliente precisa ir no banheiro, precisa levantar para tomar uma água, alguma coisa, ela pode levantar, não vai bagunçar a sobrancelha, não vai acontecer nada. No lash lifting, que não é indicado a cliente abrir os olhos, levantar, porque pode desgrudar o molde. Agora na brow, se a cliente precisar, ela pode ir sim. Só que avisa, né, pra ela não demorar muito, porque a gente tem que ficar a cada 5 minutos ali acompanhando. Pode virar. Cheirinho delícia. Podiam inventar um com um cheirinho bom, né? Tu aplica basicamente a mesma quantidade de produto nas duas sobrancelhas ou tu nunca viu assim, se é um é um pouco mais o outro é um pouco menos? Quando é na mesma cliente, geralmente é a mesma quantidade nas duas sobrancelhas. Agora vai variar de cliente para cliente. Que quando tem mais pelinho, né? Quando tem uma estrutura grossa também de fio, vai mais produto. Quando tu aplica o mais produto em um, parece que o produto age mais. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas parece que eu já fiz assim de aplicar um pouco mais em uma do que na outra. E age mais rápido em uma do que na outra. É, porque se a camada for muito fininha, ela realmente demora um pouquinho mais para agir. Então é legal aplicar sim a mesma quantidade. Aqui já tá bem aplicadinho. Corte o filme. E vamos deixar aqui, dessa vez eu vou colocar daqui 5 minutinhos eu vou dar uma verificada. Agora, ó, ali na
hidratação que você faz ali antes do primeiro passo. Você passa ela mais ao redor da sobrancelha, não muito pelo meio, né? Isso. Se pegar um pouquinho dentro, não tem problema. Mas tentar fugir. É sempre em volta, né? Isso, sempre em volta. Mas sempre pega um pouquinho assim, né? Não faz mal. Carol, quanto que me ajuda a fazer ativações mais ou menos assim? Olha, eu nunca contabilizei assim exatamente quanto que dá pra fazer. Mas eu acredito que numa média de 25 aplicações. Bastante. Claro que depende muito do tipo de cliente. Quando a sobrancelha é mais grossa, tem mais pelos, demanda mais produto. Então isso é bem relativo, né? Depende muito do teu público, qual que é o teu maior público ali, né? Se são sobrancelhas mais fininhas, a gente acaba economizando mais. E tem cliente que faz tem um profissional que faz lash lifting também, então também usa o mesmo produto, então varia muito, assim. Mas ele rende bastante. E coloquem sempre 2 pérolazinhas assim em cima da luva, sempre aos pouquinhos, que se precisar de mais, aí vocês pegam, dá mais linha, mais um pouco. Tenho que até que limpar aqui a ponteira. Peguem um algodãozinho e é só passar aqui em cima, pra ele não oxidar. E aqui também. E fecha bem ele. Tem mais uma pergunta? Estão gostando? Estão felizes? Eu tô feliz porque eu nunca vou mais cobrar R$100. É Eu falei que muitos eu fui mais processos. vontade de levar tudo que eu tenho de dinheiro e produto, entendeu? Ah, mas tem promoção? Eu falei, não, tem muito produto que eu não tenho. Aí eu falei, e daí eu falei pra ele, mas tenho certeza que eu vou ter que reajustar o meu valor. Sim, Porque não adianta pra poder entregar um bom resultado, tem que ter bons produtos e exatamente. Tem não que ser adianta. coerente, né? Senão a gente acaba tirando do nosso bolso e não faz muito sentido. Então prezem sempre pela qualidade. Nem que vocês tenham que aumentar 10, 15 ou até um pouco mais. Aumenta se for preciso para trabalhar com os produtos corretos ali, né? Que nada melhor do que uma pele saudável, bem hidratada, com os passos certos ali, né? Deu 3 minutinhos agora, daqui 2 minutinhos eu vou dar uma analisada. Em relação ao peito, por exemplo, assim, eu tenho uma cliente que ela começou agora a fazer brow comigo, mas antes ela fazia no profissional e ela ia, tipo, ela falou que ia a cada 25 a 30 dias ela tava refazendo a brow dela. E eu fiz essa pergunta pra ela porque o fio dela, ele tava espesso como se tivesse, tipo, acúmulo de produto, sabe? Não sei se tu consegue imaginar assim, mas como se tivesse tipo, quase aquele corte químico. E aí eu nem cheguei a fazer a brown dela. Fazia 28 dias que ela tinha feito o último. E eu falei que eu não achava que o fio dela fosse saudável o suficiente pra gente sair aplicando, né? E aí eu sempre falo, quando eu dou curso, né, para os meus alunos, eu sempre falo que a gente tem que fazer tipo de 40, no mínimo 40 dias de intervalo. Mas aí, na hora que eu cheguei, eu estava falando dessa questão. Se, tipo, 30 dias, dependendo do fio que eu acho que dá pra fazer, Dependendo do fio, a gente pode estar fazendo. Com 30 dias, se a tua cliente realmente segue a risca os cuidados, você observar que o fio está saudável, pode fazer. Mas depende muito de cliente para cliente, porque às vezes mesmo cuidando, o fio pode ser que demore um pouquinho mais para se recuperar, né? Então é muito relativo. Então é legal passar assim por 40 dias, porque daí tu tem mais certeza, ao invés de fazer teu cliente chegar no estabelecimento e ver na hora que o fio não está saudável. Então sim, com 40 dias é mais certeiro que você consegue estar fazendo. Só que pode ser que com 30 já consiga. Só que como a gente só consegue avaliar pessoalmente, por foto não tem como saber, então com 40 dias é bem legal sim para ter essa certeza que vai dar para fazer. E sempre orientem bem assim sobre os cuidados, é bem importante mesmo, porque senão você não vai conseguir atender ela, então você vai perder dinheiro, né? Vai perder de fazer o atendimento e a cliente vai ficar com a sobrancelha fragilizada. Então é muito importante reforçar
tanto por ela quanto pra nós ali também. Deu 5 minutinhos agora. Vamos fazer nossa primeira verificação. Aqui na frente já tá bem lisinho. Aqui no meio da sobrancelha, o fio tá querendo descer um pouquinho. Eu vou limpar só o início e aqui eu vou deixar mais 2 minutinhos e já vai ser o tempo suficiente. Lembrem-se de trocar o plástico filme. Também, ó, bem lisinho o início. E o restante ali eu vou deixar mais 2 minutinhos. Quem tem rosácea tem tendência de ficar com a pele mais vermelha? Pode ficar um pouquinho mais vermelhinha. Talvez é legal não fazer o procedimento dependendo do tipo de pele, se for muito sensível. E daí vai irritar, vai acabar ficando mais vermelhinho assim. Então, peles sensíveis, assim, devido ao fato, né, da química entrar em contato direto com a pele, a gente tem que ter esses cuidadinhos. Por mais que a gente olhe, uma brow vai ficar maravilhosa. Só que às vezes a pele da cliente não poderia estar tendo contato com a química ali. Então a gente tem que ir sempre com cautela. Talvez é legal fazer um teste alérgico, né? Pra ver se vai dar alguma reação, pra ver se vai irritar muito. Se você fez o teste alérgico e não deu nada, nenhum sinal, você pode estar fazendo daí a primeira brow nessa cliente. E aí ver como que vai ficar. Se no teste alérgico não deu nenhum sinal. Qualquer coisa que aponte do teste alérgico, deu uma bolinha de nada, já não pode fazer. Qualquer sinal mesmo de alergia que deu, não pode fazer a brow. Então, por isso que é legal fazer esse teste alérgico ali em qualquer pele sensível que você receber. Principalmente se ela já tiver histórico ali de alergia. Eu acho que pra quem tem rosácea fazer, claro, né? Fazer um teste alérgico, ok, mas, por exemplo, se não der nada, mesmo assim, arriscar, porque a rosácea, ela geralmente dá mais no rosto, assim, sabe? A sensibilidade. Tem pessoas que no restante do corpo não querem nada. Pode fazer o teste alérgico próximo da região. Pode fazer pertinho aqui da raiz do cabelo, que já é uma região mais próxima da sobrancelha. Só uma gotinha. E aqui atrás também, pode estar aplicando. Porque realmente, às vezes pode não dar reação aqui, só que aqui no rosto, onde é a área mais sensível, pode dar reação. Então é legal sim, nesses casos, estar fazendo o teste, pode fazer próximo da sobrancelha, mas não em cima da sobrancelha. Aqui na raizinha do cabelo e atrás aqui da orelha da cliente. Geralmente eu faço no campo. Na rena, essas coisas assim, eu faço no campo. Sim. Sabe por que eu falo sobre fazer aqui? Porque eu já fiz teste alérgico de rena, não de brow, mas de rena já fiz e já aconteceu de não dar reação alérgica no rosto, que era onde seria aplicado a rena, mas aqui deu, ficou em alto relevo aonde eu apliquei a rena nessa cliente. E no rosto dela não deu nada. Então é legal conciliar o teste alérgico aqui e no rosto também. Então podem fazer essas duas aplicações. Na extensão de cílios a gente coloca também uma colinha atrás da orelha, com uma gotinha. Não sei se isso faz sentido com a rena. Colocar a rena daí atrás da orelha, né? Sim, pode sim. Ó, aqui a sobrancelha dela já tá mudando de cor. Aqui a gente tem certeza que o produto já agiu o tempo necessário. Ele sempre vai dar essa alteração de cor.
Aqui também. É muito difícil um lado ter absorvido bem o produto e o outro lado não ter agido ainda, né? Porque geralmente a espessura do fio é igual de um lado e do outro ali também. Ela pode mudar dentro daquele quadrante ali. Então, avaliando a sobrancelha, aqui no início geralmente é mais fininho, mas tudo que for de um lado geralmente vai ser igual do outro. Mas é sempre legal, mesmo assim, daquela verificada, só para ter certeza. Vou agora aplicar o passo 2. Esse é só uma gotinha, não precisa aplicar duas. Eu vou usar aqui o meu palitinho com algodão porque eu não tenho mais outro bastão aplicador. Então pode estar usando ele, pode estar usando o cotonete, que alguém ali falou também. O importante é só não vir já direto com a escovinha. Pode virar bem. Entrega da Shein. E essa roupinha? E ó, na lapidação dos fios, de baixo até em cima, fazendo esse movimento arredondado. Carol, tem mulheres que gostam de sobrancelhas mais arrepiadas. Uhum. Mas você falou que se a gente coloca o fio pra cima, pode quebrar a estrutura deles. Sim. E aí faz o quê essas mulheres? A gente tenta conversar com elas e explicar, né, o que pode acontecer. A gente precisa sempre ser firme na hora de conversar com a cliente, porque você é profissional. Ela quer, às vezes a cliente chega até com imagem de outra sobrancelha, eu quero que fique igual essa daqui. Só que nós, como profissional, a gente sabe que nem tudo a gente consegue estar fazendo. Então é uma questão de a gente se posicionar e explicar o que poderia acontecer se fizer daquela maneira. E assim, o fio ele fica maleável depois. Então se ela fizer depois em casa com a pastinha dela, eu não sei quem que me perguntou. Então se ela fizer depois em casa, pegar a pastinha e deixar mais arrepiada, daí ela pode. O importante é aqui no passo 2 você ter essa cautela. Que ela não fica dura ali, né? Fixada pra cima. A gente consegue modelar depois. Vira mais um pouquinho. Aqui no finalzinho tem uns pelinhos que estão mais curtinhos. Carol, eu já vi algum conteúdo falando sobre a reaplicação do passo 1 e depois não concluir mais com papel filme. Perdão, não. Eu já vi um conteúdo sobre reaplicar o passo 1, tipo assim, que ali aplicou o passo 1 e tirou o papel filme e depois para alcançar uma texturização reaplicar o produto. Olha, eu nunca fiz dessa forma na brow. Agora no lash lifting já. No lash lifting deu ali uns 15 minutinhos e eu vi que o fio não texturizou do jeito que eu quero. Eu retiro e aplico de novo sim. Sem colocar o papel filme de volta. Eu coloco daí plástico filme. Só que daí na sobrancelha, como eu falei, eu nunca fiz dessa forma. Porque eu nunca senti a necessidade de reaplicar. Mas faz o teste. Vê se a pele não vai ficar muito vermelha. Porque como eu falei, quando tem contato direto ali com a pele, tem que ir com um pouquinho de cautela. Mas viu que a pele está se comportando, não está irritada, não está vermelha, pode fazer esse teste, né, pra ver se vai dar certo. Eu nunca fiz porque eu nunca senti a necessidade de reaplicar. Mas no lash eu já senti. Porque geralmente o fio dos cílios, ele é mais grossinho que o
o fio da sobrancelha, né? Então tem casos de lash lifting que às vezes o passo 1 vai ter que ir de 40 a 50 minutos. Não sei se vocês já precisaram deixar esse tempo todo, mas às vezes é aquele dia. Eu pensei que nem podia deixar esse tempo todo no lash Pode. lifting. Só que tem que retirar. Tem que Dá o retirar. tempo de ação É, e tem você que- retira ele todo e depois você vai dentro. É porque às vezes realmente não fica no molde, né? Sim. Mas eu nunca passei de, sei lá, 15 minutos. Deu ali os 15 minutinhos, viu que o fio ainda não está texturizado, retira todo o passo 1 e reaplica. E aí deixa mais o tempo ali que você acha que é necessário. Eu faço isso no lash lift e já fiz na Brau também. Quando já foi um fio mais grosso, assim, uma espessura mais grossa, ele dá certo. Então, é que eu realmente nunca precisei, porque eu nunca encontrei um fio tão grosso que precisou reaplicar, assim, sabe? É que eu ouço muito falar sobre a texturização. E aí eu não entendo. Tipo assim, eu tenho que alcançar uma texturização, né? Que texturização? Essa texturização é o fio ficar totalmente maleável. Ele tem que ficar por completo. Eu pensava que era, tipo, pra alcançar ela teria que reaplicar, tem alguma Não. coisa a mais. Não, Mas ela ficou maleável já tá bom. exatamente. Essa é a texturização. Ficou maleável e já está texturizado. Isso aí. E muitos desses detalhes eu aprendi na especialização que eu fiz com ele. Então, eu acho que vou você fazer. fez também, né? Eu vou Vai fazer. Eu não sei. Acho que você comentou, né, que ela tinha feito já o curso com ele. Ou... Não, minha filha foi no modelo dela. Ah, Mas eu tá. também trabalho com isso. Uhum. Então, eu conheço a Merda também, tanto que eu levei a Merda foi palestrar em Itaió, eu fui lá também. E a minha filha foi modelo dela de palco também. Então, viu? Vocês têm que se especializar, gente. Eu fazia lash lifting com uma técnica muito antiga e na minha cabeça ficava tudo certo, porque parecia que curvava o fio. Só que eu não imaginava que ele podia curvar mais, que ele podia ficar mais bonequinho, assim, sabe? E numa especialização a gente aprende esses pontos que vai elevar o nível ali do trabalho de vocês. Então, por mais que vocês... eu tenho cliente para lash lifting, meus clientes estão retornando, vocês sempre podem melhorar. Nunca algo é tão bom que não possa ser melhorado. Então eu, depois de muito tempo trabalhando já com lash lifting, fui lá, paguei, fiz um curso presencial nessa terça-feira. Fui lá para Guaramirim, em outra cidade. Porque eu queria me especializar mais. Então, sejam curiosos, testem novas técnicas, façam mais especialização. Porque tem tanta gente que trabalha fazendo a mesma coisa, então a gente tem que procurar sempre se destacar. Sempre entregar o melhor ali, né, para nossa cliente. Então, mesmo tempo que eu dou curso, eu também sou aluna muitas das vezes, até os dias de hoje. E isso é muito importante. Você também tem que saber escolher a profissional que você vai se especializar, né? Porque senão é só dinheiro jogado É. fora. Então, quando vocês forem escolher um curso, procurem feedback de alunas que já fizeram, né? Procurem saber, será que essa profissional se está se especializando ou será que ela fez um curso e parou no tempo? Então, vocês precisam escolher a dedo e não pelo dinheiro. Não procurem a mais barata, isso jamais. Procurem a profissional que já está entregando aquele resultado que você quer entregar para suas modelos. Porque eu vejo muita gente que às vezes nem entrega um resultado tão legal e já quer administrar curso, já quer extrapolar os passos ali. E daí você vai estar entregando esse resultado meia boca para as suas alunas, né? Então ela vai sair dali aprendendo um resultado meia boca. Então é legal vocês terem clareza do que vocês estão fazendo, dominar o assunto que vocês querem ensinar. E não pular etapas assim só pela questão do dinheiro. Curso a gente sabe que dá uma renda um pouco mais alta, só que a gente nunca faz pelo dinheiro. A gente faz porque a gente quer que a outra pessoa aprenda, que a outra pessoa saia dali se dando bem, né? Tendo retorno lucrativo com a técnica que você ensinou. E não, qualquer uma ali, vou só ensinar qualquer coisa e ainda filtra muitas coisas, não entrega tudo. Então, tenham bastante responsabilidade na hora de ensinar também. Mais alguém aqui já ministra cursos? Que legal! Então, que legal! Então, todo mundo pode um dia sim ministrar curso, só que tenham aquela clareza, né? Aquela certeza de saber exatamente o que você está fazendo, porque a aluna vai ter dúvidas, será que você vai saber tirar as dúvidas dela? Então, se especialize para depois ensinar.
Amor, qual que é a senha da internet? Wi-Fi? Cliente 7K. Você vai usar. Uhum. Eu tô gatinha ali no vídeo, gente. A pele de milhões, né? Pois é. É muito ácido. Sobre o ácido também, cara. Eu sempre falo pra minha cliente ficar sem usar o ácido 5 dias antes da drop e 5 dias depois. Sim, tá certo. Tem que cuidar com a questão do ácido porque ele também afina a Ele pele. sensibiliza a pele. Eu também tô aplicando aquele Vitacid. Meu, é muito bom. Meu, é muito Melhora muito as manchinhas. Só que assim, eu aplicava e daí no outro dia esquecia. Aí no outro dia eu lembrava e aplicava. Aí atualmente eu não tô nem passando, tá lá guardado, porque daí vai desandando, né, nossa rotina de cuidado. E ultimamente eu tô só passando o hidratante e protetor solar. Tem que passar todos os dias certinho, senão não vai fazer efeito, né? Pode passar 3 vezes na semana. Sim, e sempre bom fazer uma camadinha ali de hidratante, né, bem generosa inclusive, e o cicaplast é excelente. Mas, meu, ele foi muito bom, assim, quando eu tava usando ele certinho. Quero voltar a usar. Eu uso também aquele Epidu, que é muito bom pra quem tem espinha, sabe? Uhum. Porque eu parei de tomar o anticoncepcional e me surgiu várias, né? Eu falei, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Daí eu tô aplicando um dia o Epidu, daí intercalo com o Vitacid. Aí um dia o Epidu, outro dia sem nada e outro dia o Vitacid. Meu, e melhora muito. Pois é, eu tenho que voltar. É porque assim, a gente usa ali, ele dá um efeito muito rápido, né? Então a gente usa ali por uns dias, a pele fica perfeita. Daí tu pensa, não vou mais aplicar, vou dar uma pausa. Meu rosto tá estourado de espinha de novo. Então tem que ser. Oi? Igual antibiótico. Sim, É. igual antibiótico. Então a gente tem que usar certinho, né? E reduz a oleosidade, se você Também. Lúpus, né? Uhum. Ele deixa a textura da pele igual de bebê. Mas tem que cuidar bastante, né? Com o sol. Passar bastante Muito protetor. protetor. Nós que trabalhamos com luz, ring light. Exatamente. Verdade. Vou remover agora o nosso passo 2. Eu não peguei essa parte. Vocês aplicaram Vitacid no rosto? Não, aqui nela não. Não. Eu aplico, Em casa, aham. Sim. Só que eu passo mais nessa região aqui. Acneica. Uhum. Todos os dias, cara? Não, eu intercalo. Um dia eu uso Vitacid, daí outro dia eu não uso nada. E outro dia eu uso Epidu. São bem bons. E as tuas espinhas são hormonais? Então, eu acredito que seja, porque eu parei de tomar o anticoncepcional e daí começou a me surgir, sabe? Elas davam mais aqui, tipo, na Mas aqui, bem nessa região aqui. Em mim tá começando a me dar no meu buço. E eu nem faço o meu buço, porque é bem fininho, daí eu não tenho costume de ficar fazendo. E tá me dando muita espinha no meu buço. No buço e aqui ao redor também. Não é da máscara? Olha. Eu percebo que quando eu uso aquela máscara descartável, minha pele fica muito oleosa e começa a me dar espinha. Pois é porque eu sempre usei, sabe? Agora que eu tô usando essa aqui de acrílico, eu sempre usei dessa dali. E eu não sofria com acne assim. Eu tinha cravo, às vezes, né? Normal. Só que agora espinha, assim, não. Me sentindo uma adolescente. Mas parece até que é uma época de espinha, né? Porque, meu Deus, eu também nunca tive e comecei a ter do nada. Uhum. Eu ia falar se tu percebeu, tipo, foi em alguma fase de alteração hormonal, tipo, próximo de chegar a menstruação? Não. Eu não sei. Nessa região, elas são espinhas hormonais. Eu não sei dizer o que pode ter acontecido. Pode virar o outro. Aqui, como ela ainda tem aquele fundinho da micro, por mais que tá clarinho, ainda dá pra ver um pouquinho. Eu tô seguindo bem o desenho aqui da micro dela. Pode virar mais. Pode virar outro.
gente fez aquela vez foi com coloração? Ou foi Foi. sem? Foi, né? Uhum. Tu quer ela mais clarinha hoje ou pode fazer mais marcada? Em que tu gosta? Eu acho que pode ser mais clarinho. Fica melhor, né? Uhum. Pode virar um pouquinho. O dela você também vai usar o castanho claro? Vou. Uhum. E a do 3.1, né? Isso. É? É a 3.1. Eu não queria levar duas tinturas porque eu investi muito nos produtos da Brown e design de sobrancelha também, né? Que eu vou ter agora. Mas eu queria muito levar uma tintura. Tem uma que seja melhor que a outra, assim, que eu vou usar mais do que a outra? Pode estar usando a 3, que é a castanho médio. E aí, como pegar uma cliente que quer um resultado mais natural, você dilui bem na OX. Então, não deixa aquelas 10 gotinhas que eu passei, você pode colocar 12, 13 gotinhas, deixa ela bem diluída, bem mais líquida. Deixa eu descansar um pouquinho? Não. Não? Prepara e já aplica. E deixa ela bem diluída, que ela não vai pigmentar tanto na pele. Só que daí em loiras, talvez fique muito escuro. Então, a castanho médio é porque, aquilo que eu falei, às vezes não vai atender todos os tipos de sobrancelha, sabe? É porque a castanho claro, ela é bem clara. E a castanho médio, ela já é mais escura. Então, essa de, às vezes, aplicar numa loirinha, às vezes ela vai se estranhar. Às vezes é melhor daí aplicar sem a coloração. E se você só tiver castanho claro e for aplicar numa sobrancelha escura e a tua cliente quiser um resultado mais marcado, você pode talvez deixar ela mais concentrada, ter a castanho claro, deixa ela mais concentrada e deixa ela de um pouquinho mais aí na pele. Eu acho que faz mais sentido a castanho claro. Talvez, a castanho claro seria a melhor opção. Daí. Então aqui eu vou só cortar o que realmente tá pra fora, só uma pontinha ou outra, não fiquem penteando. Só se viu que ela bagunçou. Vamos preparar a coloração. Já estamos finalizando. Muito mais rápido quando o fio é mais fininho. Gotinhas. Para misturar a massa bem coloração lá no oxidante e vai fazendo um movimento circular. Agora é dia 4h20 e eu já tô finalizando. Vai terminar mais cedo. Ô amor, manda mensagem pra Boquitos pra mim e ver se eles conseguem entregar um pouco antes o meu pedido. É Boquitos com K, tá? Sim, É bem de pertinho, né? Aham. quanto tempo mais ou menos? Aqui vai no máximo uma meia hora.
top o certificado, né? Ficou, meu, muito top. E aquele olho lá no fundo é um procedimento meu, não é uma Pois foto é, da internet. aham. Então ficou muito assim, exclusivo, sabe? Sim. Ô, Cami, tu já viu pra vender aqui a marca da Urbanic? Eu já vou trazer. Ah, legal. Eu pedi pro Rafa entrar em contato. Porque é uma marca bem natural, sabe? Sim, é brasileira. Uhum. Eu tô doida pra testar quando chegar, eu já quero. E tem um valor melhor do que o Reflector Silk. Sim. Se de repente vocês forem trocar de marca, só lembra que o oxidante tem que ser da mesma marca. Pode virar. Um evento que eu tava, a dona ali, né, da Urbanic tava lá. Ela, inclusive, deixou colorações pra gente sortear no nosso evento. Ai, que Ela é legal. uma querida, aham. Talvez ela até vire, assim, tipo, se, tipo, lá num próximo workshop e usar a coloração dela, talvez ela até viria pra dar uma palhinha, assim, sabe, pra mostrar sobre as legal. cores. Sim, ela é super, assim, prestativa. E ela adora estar em eventos. É. Deixa eu virar um pouquinho. E se eu não me engano, ela mora aqui perto, se eu não me engano. Eu pedindo o segundo, eu acredito que até o final da semana já chega. Ah, que Pedindo. rápido. Eu queria tanto trazer aquela rock lá, mas ainda não. Em nenhum lugar tem, né? Direto com ele só. Mas aí também vai que pega e não vende bem, né? Porque não é conhecida. É mais quem é aluno, né, da Luísa. É. O que mais sai é Master, né? Tipo, disparado, assim. Sim. Vocês atenderam hoje? De manhã? Ai, eu 7 horas da manhã tava na lida lá também. Pode virar um pouquinho. Eu tinha cliente. E ela vai viajar pra São Paulo, ela falou que dela vai fazer o civil lá. Não vai também. É que dá uma dosinha, né? Principalmente quando é cliente fixa. Eu casei porque eu tava Tudo já foi lembrar, sabe? Todo mundo aqui já trabalha com brow lamination, só design com rena. Quem nunca trabalhou com brow lamination? Algumas meninas. Bastante gente já trabalhou, né? Legal.
produto da Brau, quando eu faço muita Brau uma atrás da outra, me ataca muito a minha rinite. Porque é um cheiro muito forte. E eu tomei antialérgico antes de vir. Só que agora já começa por isso. Ah, eu também tava bem gripada e eu também tenho rinite, né? Uhum. Meu, daí junto os dois. Vira numa benção. Meu, e lá em casa eu sou a única que eu tenho rinite. Aí ninguém me entende. Agora eu sou a ranheta. Mas essa mudança de clima também, né? Mas que bom que tá mudando o clima, porque eu também não aguentava mais. Calor. Deixa eu virar mais. E já tem evento marcado aí pra vocês? Tipo, outro evento que vocês vão participar? Em maio tem 2. Em junho eu acho que tem outro também. Final de ano tenho mais. Talvez 8 de junho tenha mais um. Ah, que legal. Vem aí uma coisa. Vamos ver, né? Se o hotel vai me responder. Que tá uma palhaçada. Tu pretende fazer sozinha ou tu vai fazer em parceria? Sim. Esse eu quero fazer sozinha. Só em parceria daí com a Era, né? Vou usar a lâmina para dar acabamento aqui na sobrancelha dela, porque como o pelinho dela é bem clarinho, tem muitos pelinhos que a gente não consegue captar ali com a pinça. Então vou mostrar esse acabamento que eu faço aqui com a lâmina. Gosto de dobrar aqui a pontinha dele, ó. E a única parte que vai encostar na minha sobrancelha é essa parte menor, que é a parte que fica dobradinha. Melhor costume, né? Ah, tá. Perdão. Aqui. Olha, fica assim dobradinho, uma curvatura. E aí facilita pra... Como eu uso a lâmina sem navalha, fica mais confortável aqui na hora de manusear. Então vou esticar bem a pele dela. E bem sutil, como se fosse fazer uma cócega só aqui em cima. A gente não aperta a lâmina porque a pele está sensível. Então, muito cuidado. Pode virar o outro. Vou passar só aqui no finalzinho, que é onde tem mais concentração desses pelinhos aqui do rosto. Essa lâmina é descartável? Sim. Uhum. Na verdade, penugem não, é lanugem. Penugem de galinha. Eu sempre falei errado, então. É A lanugem. maioria das crianças também, tipo, quando eu falo lanugem, elas ficam tipo Uhum. assim. Lanugem de galinha, gente. Penugem, quer dizer. Igual elas confundem o buço com o busto. Sim. Um pouquinho. Ou sobrancelha. Ah, essa é pesada, né? Chega a ser um palavrão. Sobrancelha. Teve uma vez que eu fiz um post de epilação, daí
algodãozinho e água. Vamos remover essa coloração. Ai, que linda. Tô emocionada. Um pouquinho. Sabonete. Vou demorar pra me acostumar com isso. Tem que ser esse sabonete ou tu indica algum outro? Olha, eu sou suspeita a falar, né? Mas, assim, nessa parte, qualquer sabonete que vocês utilizarem é válido, né? Só desde que seja facial. Eu gosto de usar o Banana. Algodãozinho com água pra tirar o sabonete. Quem disse que não é assim? Muito natural. Sim, E é um castanho claro, né? castanho claro. Na luva, qual seria a mistura, Carol? O cobre com um pouquinho do castanho claro. Ou pode usar o cobre puro também, se a tua ruiva for aquela ruiva bem laranjadinha, assim, aquele ruivo bem aberto. Se Só for natural? ruivo. Isso, geralmente ruiva natural. E pra pele negra, daí eu uso aquele O do castanho. BR 3.0 ali e dá normal. Isso aí. Na verdade, acho que é só 3, né? Não sei se tem algum que é 3.0. Não, tem o 2.0, só que daí é o preto azulado. Só que daí é mais pra cílios, Esse é né? só 3 mesmo, que é o castanho natural, tá escrito aqui. Castanho natural, só que não castanho médio. Vira um pouquinho. Vira um pouquinho. Vocês estão. Deixa eu pegar aqui pertinho. Vocês estão vendo que aqui, ó. Deixa eu encostar. Aqui, calma. Aqui. Vocês estão vendo que tem 2 pelinhos que estão pra baixo? Que aqui é aquele caso que eu falei. Quando o fio ele ainda não tá crescido por completo, quando ele ainda tá bebezinho, pequenininho, não vai ter força suficiente pra ele lapidar junto. Então esses fiozinhos aqui, normal eles estarem assim, trancadinho pra baixo. Porque ele não tem força suficiente pra ficar. Então até foi feita a química aqui, só que por ele estar pequenininho, ele não vai ter força pra segurar. Então não se preocupem, como eu falei, a sobrancelha da cliente é o nosso principal produto. Então depende muito de como que tá ali o fio, o crescimento dele, pra ter aquele resultado que a gente quer. Então esses 2 pelinhos, será que eu arranco eles então?
nunca posso arrancar. Eu tenho que deixar ele crescer. Por mais que eu veja que, mas tá pra baixo e a nossa brow a gente quer lapidar ele pra cima, não arranca. Aquele pelinho a gente deixa ele crescer. Quando ele estiver bem alongado, no retorno dela, a gente vai conseguir lapidar daí junto com o restante. Peguei aqui a loção ultrassuavizadora da Glance. Carol, no lugar desse não dá pra usar o calmante, não faz o mesmo uso? Pode usar. E porque eu fiz no meu curso de design de sobrancelha, eu aprendi a usar o gel calmante até no final do design pra usar a lâmina. Pra não vir no seco, sabe? Sim. Vocês têm que observar como que tá a textura da pele. Dependendo de como que tá, pode utilizar a lâmina seca, sim. Ah, beleza. Carol, e no caso de falha na sobrancelha, é mais indicado usar a rena porque ela estimula o crescimento? Do que a brow? Não, do que a tintura. Ah, tá. Isso. O mais indicado é usar a rena, mas nem pelo fato de estimular o crescimento. É porque a tintura, ela não vai tampar a falha. Ela fica levemente pigmentada, ela pigmenta no fio. Então, se ele tem um buraquinho que eu quero preencher, não tem como eu colar um pelinho ali e pintar ele. Ali vai continuar aquele buraco. Então, mais indicado, quando tem um buraco muito grande, usar a rena e não a coloração. Pode erguer teu queixo um pouquinho. Pode virar pro outro. Virar esse. E tá finalizada nossa brow loirinha maravilhosa. Gostaram? Sim. É isso, galera. Pode bem pertinho? Claro. Curioso. R$10. De longe muda, né? Aquele dia a gente viu. Certinho, né? Ai, que E pode ver que a pele dela não tá vermelha, não tá irritada, porque a gente... Ai, agora eu vou tirar isso aqui. Porque a gente não gera muito atrito, né? Então fica bem tranquilo. Deixa eu fazer a foto, né? Pra poder levantar. Mas eu falei pra ela que era 10 Falta uma hora desse aqui. Qualquer coisa a gente dança, a gente pula, a gente faz ideal, né? Faz compras. Quer assinar o certificado?